Era uma vez, muito antes de Noé começar a construir sua arca, a terra estava repleta de vida. As pessoas se alegravam com alimentos e bebidas, se apaixonavam, formavam famílias, geravam filhos, construíam suas impérios e travavam guerras. Tudo acontecia de forma tão comum quanto no nosso mundo contemporâneo, até que se tornou parte de uma história duradoura. Quem eram essas pessoas? Frequentemente, recorremos às majestosas construções de pedra que nos deixaram. Mas como podemos contar as personalidades individuais, criadas de carne e osso? Como eram eles? Bondosos ou cruéis? Excêntricos ou sábios? As respostas a essas perguntas podem ser encontradas nas Escrituras Sagradas. Tanto o livro de Gênesis quanto o Evangelho de Mateus falam sobre os pecados e vícios que imperavam na terra antes do dilúvio, como coisas muito reais e sérias. Imagine um mundo pleno de vida, mas já condenado. Uma civilização unida pela extraordinária longevidade das pessoas, que podiam viver por séculos, sem ser dividida em diferentes países e povos. Por exemplo, Adão viveu até os 930 anos e Matusalém até os 969. E isso não era visto como algo estranho. A longa vida naquela época permitiu criar muitos descendentes e acumular vastos conhecimentos. No entanto, isso também gerava infinitas possibilidades para a propagação do mal e da corrupção. Quantas pessoas habitavam a Terra antes do dilúvio? Infelizmente, não temos registros populacionais antigos ou documentos históricos que nos permitam contar com precisão o número de habitantes. Contudo, de acordo com suposições razoáveis e modelos modernos de crescimento, a população poderia variar de 750 milhões a mais de 4 bilhões de almas. Não se tratava de uma simples aldeia, mas de uma civilização altamente desenvolvida. Talvez não tenham construído arranha-céus, mas tinham cidades, reinos, arte, ciência, música e cultura. Tudo isso existia em um mundo semelhante a dados de um disco rígido. Parece incrível, mas não se esqueça da duração de suas vidas. Quando uma pessoa podia viver mais de 900 anos, isso não parecia nada fora do comum. Considerando que as pessoas podiam chegar aos 500 anos e ainda ter filhos nessa idade, uma população de 3 a 4 bilhões de pessoas não parece totalmente implausível. Hoje, muitos se preocupam se não têm filhos aos 35 anos. No entanto, antes do dilúvio, as mulheres continuavam a dar à luz entre os 5 e 35 anos, sem suspeitar da catástrofe que se aproximava. Como Mateus escreve, as pessoas continuavam a comer, beber e se casar, até que chegou o dia em que Noé entrou na arca. Mas como realmente era esse mundo? Definitivamente não era um paraíso cheio de unicórnios e música. O capítulo 6 do livro de Gênesis pinta um quadro muito mais sombrio. Violência, corrupção, caos moral, um mundo em decomposição. Mesmo que tivessem conseguido superar as dificuldades externas, não sabemos quais tecnologias possuíam, nada específico. No entanto, considerando a era para estudar os céus, a terra e a si mesmos, provavelmente eles não eram ignorantes. A Bíblia narra que Caim construiu uma cidade para si, o que ao mesmo tempo indica que a humanidade havia alcançado um nível tão profundo de queda que Deus se viu obrigado a se preocupar. A imagem apresentada nas Escrituras Sagradas realmente provoca muitas reflexões. Descreva pessoas semelhantes a nós, que levam uma vida digna, mas enfrentam barreiras, como governantes corruptos e influências negativas. Muitas pessoas hoje fazem paralelos entre os últimos dias antes do dilúvio e a situação atual em nosso mundo. Não é isso uma exageração? Talvez Deus esteja preparando um novo dilúvio para a humanidade. E se tudo o que sabemos sobre a história antiga estiver errado? Imagine uma cidade tão antiga e misteriosa que
que os arqueólogos estariam dispostos a dar tudo para compreendê-la. Esta cidade supera a Torre de Babel e foi fundada muito antes do surgimento dos zigurates. Era Arida, a cidade primordial dos deuses e humanos. Se as lendas forem verdadeiras, ela desapareceu sob as águas durante o grande dilúvio. Nos nossos dias, ela perdeu-se sob a terra na Baixa Mesopotâmia, no território do atual Iraque, nas proximidades da cidade de Basra. Existe um lugar misterioso conhecido como Arida. Segundo registros antigos, esta cidade foi um dia lar do deus Enki, senhor das águas, da sabedoria, da magia e do mistério. Construída em pedra sobre uma base sólida de arenito, Arida se estendia em um vale, na fronteira com o deserto da Arábia. Hoje é uma terra morta, mas textos antigos mencionam que, outrora, Arida estava à beira do mar. As ruínas observadas nesta área escaldante e empoeirada faziam parte de um grande porto em um estuário de água doce que se abria para o Golfo Pérsico. Existe uma conexão entre todos esses monumentos antigos? A parte mais antiga de Arida data de aproximadamente 8.000 anos antes de Cristo, o que sem dúvida é uma idade impressionante. No entanto, mesmo com essa idade, alguns arqueólogos sugerem que ainda há muitos mistérios e fatos desconhecidos em Arida. As camadas mais profundas, contendo segredos da Arida pré-diluviana, foram, ou estão, ocultas da vista. Na mitologia suméria, Arida é descrita como uma das 5 cidades construídas antes do Grande Dilúvio e a primeira a receber o poder real dos céus. Seus primeiros governantes não eram apenas reis guerreiros, mas semideuses que governaram por milênios. Na lista dos reis sumérios, está até anotado que Aluim ocupou o trono por 28.000 anos, um período tão longo que até Matusalém poderia sentir inveja. Ninguém pode afirmar com certeza que existe uma cronologia exata dos eventos. No entanto, os mitos antigos se repetem incessantemente ao redor do mundo. Dilúvios, cidades desaparecidas, deuses primitivos e conhecimentos transcendentes. Tudo isso são ecos de temas recorrentes que continuam a assombrar nossa cultura. Arida está no centro dessas perturbações históricas. Enquanto as pessoas continuam a debater o que levou à construção por extraterrestres, talvez seja hora de prestar atenção em mistérios mais profundos, ocultos nas entranhas do tempo. 2 pesquisadores, Michael Tellinger e Jan Johan, descobriram uma cidade escondida nas áridas vastidões da África do Sul, em Moçambique. Essa descoberta tem o potencial de revirar todas as concepções científicas sobre civilizações. Mesmo a Grande Pirâmide de Gizé pode parecer nada mais que um brinquedo moderno à luz dessa revelação. Para comparação, a Grande Pirâmide de Gizé foi construída há aproximadamente 5.000 anos. Os templos de pedra em Malta também pertencem a essa época, com cerca de 5.000 anos. No entanto, a antiga cidade descoberta por Michael e Jan tem em torno de 200.000 anos. Era uma gigantesca metrópole, cercada por anéis de pedra concêntricos, estradas e terras agrícolas que coexistiam com antigas minas. É surpreendente que alguém tenha conseguido construir um assentamento e iniciar o cultivo de alimentos, além da extração de ouro, nesse local. Acredita-se que, há milênios, as pessoas já se estabeleciam nessa terra. Antigamente, o ouro era considerado uma riqueza valiosa. Contudo, os cientistas ainda não conseguiram responder à pergunta principal: quem construiu essa cidade? Michael Tellinger propõe a hipótese de que poderia ter sido uma civilização antiga, que passou sua simbologia e mitologia para os egípcios, milhares de anos depois. Em uma das paredes, eles até encontraram uma escultura representando o Ankh, um antigo símbolo egípcio da vida. Apesar dessa descoberta, não houve um interesse significativo nos círculos acadêmicos. Michael afirma que muitos arqueólogos, com uma expressão oficial,
concordaram. É realmente impressionante, mas, publicamente, preferiram o silêncio. Se essa teoria realmente for verdadeira, todas as cronologias históricas que confiamos podem ser tão improváveis quanto uma bússola barata durante uma tempestade magnética. Se isso for o caso, a história da humanidade terá que ser reescrita desde o início. Você já esteve à beira de um grande cânion e sentiu que acreditava na eternidade? Agora você compreende que isso não é apenas uma sensação, mas algo mais real. Imagine uma construção que causa essa impressão, uma fortaleza de pedra, silenciosamente olhando para o abismo, como se aguardasse o retorno de algo importante. Essa é a Torre de Vigia, a Desert Watch. Pode parecer inacreditável, mas este lugar é mais do que apenas uma loja de souvenirs inusitada. À primeira vista, pode parecer um vibrante centro turístico, construído no século XX sob o projeto do arquiteto Meritor. Finalizado em 1932, o edifício é adornado com impressionantes afrescos do artista Fred Cabatti, que transmitem esperança. É o lugar perfeito para relaxar, apreciar a vista e, talvez, adquirir uma lembrança. No entanto, considerar esta torre apenas como uma loja é o mesmo que afirmar que o Grand Canyon é apenas um grande buraco na Terra. Esse ponto de vista ignora completamente a sua verdadeira história. Esta torre não é apenas uma homenagem a uma cultura e a uma arquitetura antigas, ela é uma obra monumental. A enigmática torre, erguida de uma maneira inusitada, se eleva acima da terra, envolta em lendas. Muitos se perguntam, o que motivou a sua construção? Talvez tenha sido uma intervenção deliberada de algo ancestral, como se o próprio tempo tivesse impresso nela a sua força. A torre aspira ao céu, alcançando mais de 21 metros de altura, ofuscando as torres e estruturas ao seu redor. Sua aparência lembra a de um jogador da NBA, sobressaindo-se em meio a uma feira de hobbits. Coulter afirmou que se inspirou em antigas torres de vigia, como a Hofvip. No entanto, a concepção de sua torre era marcada pela leveza e praticidade. Parece que Coulter tinha plena consciência de sua conexão com algo mais significativo do que meros esboços arquitetônicos. Ela não se contentou em criar apenas alguns desenhos, elaborou modelos em escala real, pesquisou meticulosamente ruínas antigas e dedicou 6 meses a se aprofundar na arquitetura local antes de lançar a primeira pedra. Curiosamente, ela construiu uma estrutura de madeira, da mesma altura de sua torre, apenas para testar as linhas de visão. Isso lembrava uma competição em busca de ângulos e pontos de observação ideais, semelhantes aos empregues pelos antigos construtores de pirâmides, templos e círculos de pedra. As paredes internas da torre são adornadas com entalhes e imagens de símbolos, incluindo cópias de antigos sinais do Novo México, que foram eternamente perdidos. Muitas dessas obras permanecem um mistério, sua origem pertencendo a uma era apagada, e elas resistiram ao tempo graças à nossa localização ao sul. No interior, ocultos, há estranhos espelhos negros que refletem o cânion em formas abstratas, que remetem a sonhos. Todas essas formas foram criadas pela própria Coulter. Isso leva a uma sutil teoria, que murmura em escritos pouco conhecidos e lendas locais. Diz-se que a torre de vigia no deserto pode ser um monumento codificado, relacionado a tradições de construção megalíticas, mais antigas do que Publa, e talvez até mesmo do começo da história. Poderia este simples mirante de souvenir ser uma cópia de uma construção feita antes do dilúvio? Ecos dessa história podem ser encontrados em mitos mundiais, desde a Atlântida até a Lona, passando pela otimista história do Sipo até a lista de reis sumérios. Esta torre de vigia, em meio à pandemia, realmente parece uma memória distante, um eco de uma civilização que se dissolveu na lembrança.
Na América, existem suas lendas sobre criaturas de olhos lunares brilhantes, enquanto na Rússia há histórias sobre raças montanhesas esquecidas. Profundamente no silêncio gelado do norte, gigantes inesperadamente adormecem. Você acredita nisso? Na Rússia, como em um conto de fadas, eventos inacreditáveis acontecem. Nas montanhas, encontram-se enormes blocos de pedra, alguns dos quais parecem ter sido colocados por alguém como se tivesse jogado um jogo mal-sucedido de Jenga. Outros parecem ter sido polidos e cortados com tamanha precisão que se tem a impressão de que foram criados por arquitetos interplanetários internacionais com ferramentas a laser. Mas essas pedras não são meras formações aleatórias. Elas guardam um mistério tão fascinante e assustador que podem mudar a percepção do mundo ou fazer com que duvidemos do conhecimento adquirido em instituições de ensino. Comecemos pela montanha, Vivara, localizada em um canto selvagem da Carélia. Esta montanha é considerada sagrada pelos Sami, um povo que habita o norte da Europa. E quem pode culpá-los por isso? A paisagem aqui parece ter sido criada pela própria natureza, espalhando enormes pedras, como se estivessem sendo jogadas de uma grande altura. Claro, algumas dessas rochas podem ter se partido durante terremotos. Isso faz sentido. Mas e quanto às pedras que estão alinhadas em ângulos e equilíbrios perfeitos, parecendo ter sido feitas com um propósito? Em algumas delas, encontramos marcas curtas e nítidas, em vez de lascas grosseiras de ferramentas de pedra. Isso se assemelha a uma precisão a laser. Ou a natureza utiliza uma serra escondida sob o musgo, ou criaturas com tecnologias mais avançadas habitaram este lugar. Mas quem poderia ser? Em 2014, o pesquisador Georgy Shidakov aventurou-se nas remotas montanhas siberianas, onde a conexão se perde, e os ursos decidem quem é o verdadeiro dono, a presa ou o visitante. Ao pé da montanha Chaya, ele descobriu magníficos blocos de granito, alguns pesando até 4.000 toneladas. Essas pedras foram trabalhadas e dispostas com uma maestria que claramente só poderia pertencer a humanos. As fotografias de Shidakov foram a primeira oportunidade do público de ver esta maravilha. No entanto, a arqueologia tradicional continua a rejeitar a ideia de que a Rússia já possuísse tal desenvolvimento civilizacional. A montanha Chia, localizada nos Urais, poderia ser o lar de uma antiga civilização. Mas se não é, como foram trabalhadas e instaladas essas enormes pedras? Avançando para leste, chegamos à montanha Pedan, uma cúpula sagrada no extremo oriente da Rússia. O nome dessa montanha soa como se fosse protegida por dragões. Contudo, em vez disso, encontramos blocos de pedra retangulares e cúbicos com dezenas de faces polidas e cortes finos como lâminas. Esses blocos são assustadoramente semelhantes às tecnologias que vimos anteriormente na montanha Chaya. Dois lugares, situados em extremidades opostas da Rússia, mas que compartilham uma habilidade misteriosa semelhante. Ao mesmo tempo, as maciças pedras da Rússia permanecem pouco estudadas. Grandes escavações não foram realizadas, documentários não foram filmados em plataformas como a Netflix, e nenhum estudante curioso se preocupou em pegar uma pá. Enquanto bilionários lançam foguetes ao espaço como se fosse um jogo de dardos em um aconchegante canto do sul da Espanha, onde oliveiras dão frutos de um dourado esplendor, uma pessoa, talvez, conseguirá alcançar aquilo que arqueólogos, historiadores e românticos sonharam, inspirados por Indiana. Muitas coisas ainda são desconhecidas quando se trata do que se esconde sob camadas de sujeira e se revestiu de lendas. Atlântida é a terra mítica descrita por Platão, onde habitam filósofos, guerreiros e pessoas que eram sábias demais para seu tempo. A cidade mística de Cuas está situada bem perto do Parque Nacional de Doñana.
o local onde o arqueólogo alemão Adolf Schulten uma vez procurou a civilização perdida de Tartessos. Segundo o professor Richard Frida, apresentador do canal História, é lá que a Atlântida pode estar escondida. Coincidência? Provavelmente não. Talvez Cuas tenha descoberto as ruínas da própria Atlântida, ou, ao menos, o que antes era conhecido como Tartessos. Tartessos é uma civilização antiga que os gregos consideravam a primeira verdadeira cultura ocidental. Eles possuíam sua própria língua, escrita e uma infinidade de tesouros de cobre que fariam até o rei Midas sentir inveja. Tartessos prosperou em algum momento entre o Elva, Sevilha e Cádiz. Comerciavam com os fenícios, entravam em conflitos com os cartagineses e, em seguida, desapareceram da história. Cuas acredita ter encontrado sua cidade fantasma, o necrotério Tartesso, que por séculos ficou enterrado sob camadas de poluição, inundações e silêncio. Muitos acadêmicos há muito suspeitam que Tartessos poderia ser a Atlântida. Em outras palavras, a destruição de Tartessos pode ter se transformado nas lendas sobre a Atlântida que surgiram anos depois. Se Tartessos for encontrado, talvez a Atlântida também possa ser. Mas quão verdade isso é? Surpreendentemente, essa suposição é bastante plausível. Cuas não está apenas sonhando. Seus resultados são apresentados com imagens topográficas, nas quais se vêem sombras retangulares originais e padrões geométricos, muito precisos para serem acidentais. Agora, Cuas insiste na realização de tomografia resistiva, uma espécie de ultrassom do solo, para ver o que está escondido sob sua superfície. Os primeiros indícios indicam que pode haver de fato uma cidade enterrada ali. No entanto, apenas o tempo dirá se isso se concretizará. Tartessos, Atlântida ou algo completamente diferente. Poucas civilizações antigas são tão misteriosas quanto os povos do mar da Idade do Bronze. Eles surgiram em uma das fases mais caóticas da história. Os faraós egípcios registraram suas invasões quando os povos do mar irromperam no mar Mediterrâneo vindos do nada, e a sociedade desmoronou como um castelo de cartas. Línguas inteiras desapareceram, culturas se apagaram como se nunca tivessem existido, e após as ondas de destruição e caos terem se acalmado, igualmente desapareceram os próprios povos do mar. Sua origem e destino continuam sendo um enigma. Textos do Antigo Egito datados do século X a.C. mencionavam repetidamente esses indivíduos como piratas e saqueadores. Os povos do mar representavam uma força misteriosa e aterrorizante, que durante séculos realizava incursões em cidades e civilizações ao longo da costa mediterrânea. Suas invasões cobriram vastos territórios, atingindo múltiplas regiões ao mesmo tempo. Eles incutiam temor nos éticos, nas terras do Levante e até mesmo no Egito. Cientistas acreditam que a onda de violência provocada pelos povos do mar foi um catalisador para a queda da Idade do Bronze. Uma das batalhas mais famosas foi o confronto entre eles e o faraó Ramsés II, que governou o Egito desde o milênio anterior à nossa era. Sua vitória sobre essa força enigmática foi registrada em monumentos de pedra do Egito. De acordo com os registros, Ramsés II e seu filho, o príncipe Mara, enfrentaram os povos do mar. No entanto, além de breves menções sobre o conflito, quase nada se sabe. Os egípcios apenas anotaram que eles vieram do Mar do Norte e listaram terras com nomes como Luku, Ekesh, Sherden e Teresh, que não aparecem em nenhuma outra fonte histórica. Existem muitas hipóteses sobre a origem dos povos do mar, mas nenhuma delas é confirmada. Alguns pesquisadores sugerem que eles vieram de regiões mais ao norte, possivelmente da Escandinávia. Há uma teoria de que poderiam ser habitantes de Aia, uma cidade-estado grega mítica. Outros acreditam que tinham laços com os filisteus, etruscos
ou manovenses, enquanto alguns levantam a hipótese de que eram um povo completamente desconhecido, do qual nunca se ouviu falar antes. Os povos do mar desapareceram tão misteriosamente quanto apareceram. Após a derrota infligida pelo faraó Ramsés II no milênio antes de Cristo, todas as memórias deles se evaporaram. Alguns sugerem que tenham sido assimilados por outros povos, mas isso não passa de especulação. No árido cume do sudeste da Turquia, onde o ar rarefeito faz a cabeça girar, esconde-se um mistério. O Monte Nemrut é ao mesmo tempo um antigo templo esculpido na pedra e possivelmente a última testemunha de um mundo submerso por um grande dilúvio. O dilúvio foi tão colossal que até mesmo Noé poderia ter exclamado: "Vou precisar de uma grande embarcação." O rei Sol, Antíoco I, governante da Comagena, escolheu essa montanha ventosa e desolada para criar um dos complexos astronômicos mais impressionantes do mundo. Sepultando seu corpo nas profundezas da Terra, ele ergueu no cume um túmulo com 50 metros de altura, cercado por uma base de 145 metros. Em torno do túmulo se erguiam colossais estátuas, a de Antíoco, 2 de leões, 2 de águias e uma união divina que incluía Zeus, Hércules, Ahriman, Mitra, o Carneiro, Hélios e Hermes. As estátuas, sentadas em tronos, atualmente estão sem cabeças, que estão espalhadas pelas encostas. Os arqueólogos acreditam que foram destruídas em um ato de profanação religiosa. Mas qual era a verdadeira finalidade dessa devoção ao monumento? Antíoco não apenas ergueu um túmulo, ele criou um verdadeiro culto religioso, permeado por astrologia e pela influência do zoroastrismo, além de promover festivais mensais destinados a garantir a prosperidade de seu reino. Ele estabeleceu condições tradicionais para os deuses e até relacionou sua reforma calendárica com a estrela Sírio, o que evidencia a profunda influência das tradições egípcias e herméticas. Alguns pesquisadores levantam a hipótese sobre possíveis características astronômicas e dimensões do objeto que poderiam já existir na era pré-histórica. Segundo eles, a montanha Nemrud poderia estar ligada ao desenvolvimento de uma civilização muito mais antiga. O complexo inclui caminhos cuidadosamente planejados, passagens ocultas e terraços rituais, dispostos em conformidade com o mapa estelar. Entretanto, uma pergunta mais profunda permanece sem resposta. Após a morte de Antíoco, a montanha Nemrud foi abandonada por vários séculos, até que, em 1883, arqueólogos alemães a redescobriram. Mas teria sido isso apenas um projeto ambicioso do rei? Ou seria um templo construído em um tempo em que grande parte do mundo estava submersa sob as águas turquesas do Golfo Pérsico, mergulhada em milênios de camadas de lama, sal e silêncio? Talvez ali repose a cidade submersa mais antiga da história da humanidade. Muito antes do surgimento das plataformas de petróleo ao longo de sua costa, esse fundo marinho poderia ter sido uma terra fértil cheia de rios, fontes de água doce e uma civilização que desapareceu completamente da memória. Não era a Atlântida, mas o Éden do Golfo Pérsico. De acordo com pesquisas de uma nova vertente da arqueologia realizadas por Geoffrey Rose, da Universidade de Birmingham, o oásis no Golfo pode ter sido um dos primeiros grandes assentamentos humanos. Os cientistas sugerem que ele surgiu depois que os humanos deixaram a África há cerca de 75 mil anos. Rose e sua equipe têm certeza de que esta região nunca demonstrou uma expansão em tal escala, se alargando a tamanhos comparáveis à Inglaterra. Era um paraíso verde com riachos, rios e fontes de água doce, um lugar livre de guerras e fome. Essa terra existiu por dezenas de milhares de anos, até que, há cerca de 8.000 anos, foi engolida pelo mar em ascensão. Embora isso possa parecer um mito,
As descobertas arqueológicas estão cada vez mais confirmando essa hipótese. Em Jebel Faia, os cientistas descobriram 3 assentamentos paleolíticos com uma idade estimada em 125 mil anos. Essas evidências indicam que as pessoas viveram nessas regiões muito antes da inundação. A questão principal é se era uma civilização avançada, destruída pelo dilúvio, ou uma comunidade primitiva apenas começando seu caminho em direção à cultura. Responder a essa pergunta é difícil, uma vez que tudo o que existiu agora está no fundo do mar. No entanto, logo após o dilúvio, cerca de 7.000 anos atrás, mais de 60 sítios arqueológicos surgiram ao longo da baía. Isso aponta para um fenômeno de migração em massa, com o objetivo de construir novas cidades ao longo da costa. Esses assentamentos posteriores ainda despertam o interesse dos cientistas e provocam reflexões. Essas cidades eram cercadas por construções de pedra e cerâmica, magníficas obras, rotas comerciais e animais domésticos, além de possivelmente serem os primeiros navios da história da humanidade. Esses fatos permitem tirar conclusões de grande escala, que ganham uma significativa plausibilidade. No entanto, há um problema. O Golfo Pérsico continua debaixo d'água. Para confirmar essa suposição, os cientistas precisaram realizar escavações subaquáticas, que exigem consideráveis investimentos de tempo e dinheiro. Há cerca de 10.000 anos, quando o último período glacial acabou, as geleiras começaram a derreter, como gigantescos deuses chorando no mar. O nível dos oceanos subiu centenas de pés, submergindo terras costeiras e reinos inteiros. Este é um fato científico, e a maioria dos cientistas concorda que, independentemente de o dilúvio ter sido divino ou não, ele mudou o mundo e a civilização. A Índia foi um dos países mais afetados nesse contexto. Graham Hancock dedica especial atenção a esse assunto. Armado com um equipamento de mergulho e sonar, ele buscou vestígios de cidades submersas da Índia a Cuba, pesquisando os restos de uma civilização marítima que existiu antes do aumento do nível da água. Em textos antigos, como os Vedas, menciona-se o rio Sarasvati, que era a fonte da vitalidade da antiga Índia. Ao longo dos séculos, os estudiosos consideraram isso apenas uma metáfora poética. No entanto, imagens de satélite confirmaram sua existência, o que mudou a situação. O rio Sarasvati outrora fluía dos Himalaias até o Mar Báltico e era ainda mais poderoso do que o conhecido rio Indiano. Ao longo de suas margens, arqueólogos descobriram as ruínas da civilização Harappa, a maior sociedade urbana de seu tempo e significativamente mais antiga do que se pensava anteriormente. Os Vedas contêm dados astronômicos, sistemas filosóficos e mitos enigmáticos, cujos ecos ressoaram no mundo antes do período glacial. O surpreendente é que os Vedas, antigos textos indianos, também falam de um dilúvio, cuja história é muito semelhante à da famosa narrativa de Manu, o protagonista dessa história, que sobreviveu graças a um peixe divino e posteriormente restaurou uma civilização que pode ser comparada à conhecida de Noé. Arqueólogos descobriram cidades submersas nas proximidades de Kashti, Cambaia, datados aproximadamente do 7º milênio antes de Cristo. Estes assentamentos são mais antigos do que todas as localidades urbanas oficialmente reconhecidas, levantando questões sobre sua origem. Talvez este seja o último testemunho da existência de uma civilização avançada, que foi destruída por um dilúvio. A Índia não apenas sobreviveu a essa catástrofe, mas também preservou a memória desse evento sob a forma de lendas, épicos, agamas e literatura tâmil. Sangam. O legado espiritual deste país foi transmitido muito antes da era glacial e continua a viver até os dias de hoje. Quem poderia imaginar que os continentes poderiam se sobrepor uns aos outros como camadas de um bolo de chocolate?
Deixando de lado a Atlântida, o Mediterrâneo guarda um mistério ainda mais antigo. E não se trata apenas de um mito, mas de um fato científico. O continente, que se separou da África do Norte há cerca de 240 milhões de anos e foi posteriormente engolido pela Europa, recebeu o nome de Grande Adria. Desde que os dinossauros desapareceram da nossa planetas, esse continente voltou a aparecer nos mapas geológicos, pelo menos na forma de um modelo. Antigamente, a Grande Adria ocupava uma área comparável à da Groenlândia e deslizava silenciosamente através das eras pré-históricas. Há cerca de 100 milhões de anos, começou a colisão lenta com a Europa do Sul. Para a vida tranquila, isso pode parecer insignificante, mas ao longo de milênios resultou em uma catástrofe de proporções épicas. O impacto rasgou a crosta terrestre como se fosse vidro. A maior parte do continente não sobreviveu. Foi absorvida pelo manto e quase enterrada sob 1.600 quilômetros. Mesmo hoje, as ondas sísmicas continuam a revelar seus restos, como se fossem os batimentos fantasmagóricos de um coração sob a crosta do planeta. No entanto, nem todo o continente desapareceu. As rochas mais leves foram quase raspadas, como a cobertura de um bolo, e depois comprimidas, formando as cadeias montanhosas que conhecemos hoje como os Apeninos, partes dos Alpes e as serras dos Balcãs na Grécia e na Turquia. Esses picos majestosos da Europa surgiram dos destroços de um mundo antigo. Alguns deles estão a 1.600 quilômetros abaixo da Europa, enquanto outros se elevam a várias milhares de metros nos Alpes. Esta descoberta resultou de uma colaboração de longo prazo entre cientistas de 30 países e da aplicação de tecnologias computacionais modernas para reconstruir a parte perdida da Terra. Os resultados foram impressionantes. Pela primeira vez na história da humanidade, foi elaborado um mapa de uma Terra que é anterior aos dinossauros. Pode ser que, em algum momento, esse território tenha sido o lar de civilizações de répteis, de antigos humanos ou até mesmo de lêmures altamente inteligentes. Ninguém pode saber isso com certeza, e essa possibilidade é impossível de ser verificada. Esta descoberta do diretor-geral pode mudar nossa concepção sobre a Terra. Num momento, ela se encontra à superfície, e no seguinte está escondida a milhares de quilômetros sob o mar. Em 1936, em um dia quente no Texas, Maxon e sua esposa, Emma, estavam passeando perto da cidade de Londres. De repente, eles se depararam com algo incomum. Era uma pedra, mas dentro dela havia um pedaço de madeira, parecendo uma ramificação presa em uma almôndega geológica. Max, sendo um curioso texano, decidiu levar a pedra consigo e quebrá-la com um martelo. Dentro, encontrou um martelo preso à rocha que se formou há quase 500 milhões de anos. Este artefato, conhecido como o Martelo de Londres, existiu até mesmo na época dos dinossauros entre árvores antigas e diante de continentes modernos. Seu comprimento era de cerca de 15 centímetros e era composto de mais de 96% de ferro puro. Ele continua a brilhar tão intensamente quanto a prata de mesa da sua avó. Entre os almoços do Dia de Ação de Graças, sem perder seu esplendor, ele parece aguardar algo, seja o retorno da Atlântida ou a estreia de um novo filme da Marvel. Este martelo é considerado um artefato incomum que não se encaixa na cronologia histórica tradicional. Ele nos faz lembrar daquele momento em que seu professor da sexta série afirmava que os seres pré-históricos eram primitivos, mas você encontrou evidências de que eles já sabiam trabalhar o ferro e dominaram a metalurgia. Um fato pouco conhecido: algumas das cabos de madeira do martelo já começaram a se transformar em carvão, um processo que normalmente leva milhões de anos. Isso indica que o martelo esteve enterrado tempo suficiente para se fossilizar completamente.
Em 1983, o criacionista Carl Ball adquiriu esse martelo e o proclamou como prova da existência de um mundo anterior ao dilúvio. Naquela época, as pessoas eram mais altas, o ar estava saturado de oxigênio, e os dinossauros, possivelmente, eram usados como adornos de vestuário. Ele argumentou que a composição do ferro evidenciava que a humanidade, antes do dilúvio, era não apenas maior, mas também mais avançada em metalurgia do que somos hoje. Atualmente, esse martelo está exposto no Museu da Criação, localizado em Bosque, em Lucy. Aqui, os visitantes podem refletir sobre questões importantes da natureza e adquirir uma réplica do martelo como souvenir. Falando sobre a verdade, alguns acreditam que se trata apenas de uma ferramenta do século XIX, que fossilizou com o tempo. Outros, por outro lado, veem nele evidências de uma civilização avançada anterior ao dilúvio. De que lado você está? Sob as areias escaldantes do Planalto de Gizé, onde o sol incinera o deserto como um cobrador de impostos, turistas tiram fotos com leões de pedra silenciosos. Abaixo da terra, em silêncio, repousa uma enorme entidade. Possivelmente, uma cidade inteira, os restos de uma civilização abandonada que existiu antes do dilúvio. Em 15 de março de 2025, os pesquisadores italianos Corrado Malanga e Filippo Bioni, renomados cientistas, fizeram uma descoberta surpreendente. Eles e sua equipe utilizaram tomografia de radar com abertura sintética para espiar sob as pirâmides. Seu objetivo principal era a pirâmide de Khafre, mais conhecida como a Grande Pirâmide. Os resultados foram inesperados e impressionantes. Sob as areias, eles encontraram um labirinto subterrâneo que pode mudar a percepção sobre a história. Esse labirinto é composto por uma infinidade de estruturas geométricas em 5 andares, 8 poços cilíndricos cercados por espirais enigmáticas e câmaras cúbicas ainda mais amplas. Embora essa descoberta tenha gerado intensos debates, ela foi confirmada e apresentada pelas principais agências de notícias. Você pode conferir a coletiva de imprensa e ler os estudos publicados. Mas o que tudo isso realmente significa? Tradicionalmente, as pirâmides são vistas como tumbas de faraós em busca da glória eterna. No entanto, a nova descoberta questiona essa visão estabelecida e, nesse sentido, alcançaram um sucesso significativo. Por outro lado, agora ideias que antes eram consideradas implausíveis voltam a atrair atenção. Nikola Tesla, por exemplo, observou que as pirâmides não eram apenas sepulturas, mas sim dispositivos energéticos que utilizavam as vibrações naturais da Terra. O engenheiro Christopher Dunn foi ainda mais longe em seu livro Central Elétrica de Gizé, sugerindo que a Grande Pirâmide era, na verdade, um gigantesco conversor de energia sísmica. Graças ao escaneamento por radar, existem atualmente modelos digitais claros que corroboram essas teorias. Alguns pesquisadores acreditam que as pirâmides foram construídas sobre fundações de uma civilização egípcia muito mais antiga, que foi completamente submersa. Acreditam que isso ocorreu durante uma inundação, quando o rio Nilo subiu e destruiu todas as evidências do passado, permitindo o início de uma nova era. Outros levantam hipóteses sobre a influência de alienígenas, atlantes ou antigos deuses Anunnakis. Contudo, nem todos concordam com tais teorias. A doutora Sarah Schreider, arqueóloga da Universidade de Leiden, afirma que elas não têm uma base sólida. Ela é cautelosa, apontando para as pedras magnéticas que indicam esforços laborais significativos. Para ela, as pirâmides não serviram apenas como tumbas, mas também poderiam ter funcionado como moradias para os trabalhadores. Ela acredita que as estruturas subterrâneas podem representar simplesmente residências dos construtores das pirâmides, e não evidências de civilizações alienígenas altamente desenvolvidas
ou impérios há muito esquecidos? Haverá escavações? Essa questão é bastante complexa. A equipe do projeto Refrem está cheia de entusiasmo, mas as autoridades egípcias permanecem cautelosas. Elas temem, é claro, teorias que questionam a versão oficial da origem das pirâmides. Defender o que é conhecido é uma coisa, mas reconhecer que seu símbolo nacional pode ser um antigo objeto energético criado por engenheiros de alta classe é algo completamente diferente. Enquanto essas instalações permanecem escondidas sob séculos de terra e areia, como se aguardassem sua vez, os faraós, envoltos em seus drapeados de linho, continuam a dormir no fundo do Mar Negro. As pesquisas por radar confirmaram a presença de um objeto, mas ainda está longe o início das escavações. Atualmente, nenhum tijolo antigo ou misterioso desenho foi encontrado. No entanto, imagine uma cidade perfeitamente preservada de uma civilização, cujo status permanece um mistério, silenciosamente escondida sob a sombra das pirâmides. Pense em quantos outros segredos do passado o mundo ainda guarda para nós. Não é todo dia, enquanto desfrutamos de uma xícara de café, que nos lembramos da cidade submersa que pode reescrever a história. Porém, foi exatamente isso que aconteceu quando dois pós-graduandos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, juntamente com uma equipe de cientistas, engenheiros e documentaristas da National Geographic, se aventuraram a mais de 90 metros de profundidade no Mar Negro. Acredite ou não, mas eles podem ter descoberto um verdadeiro assentamento antediluviano. Certamente, o próprio Noé teria ficado pálido ao ver isso. Brandon Foley, arqueólogo marinho, compartilhou suas impressões sobre essa descoberta misteriosa. O pós-graduando do Programa de Tecnologias Históricas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts não conseguiu conter a empolgação ao escrever para o professor do centro de pesquisa sobre as estruturas artificiais que encontraram, outrora ocultas sob as águas de um lago de água doce. Se isso for verdade, nossa compreensão da história da humanidade pode mudar em um instante. A descoberta ocorreu a 12 milhas da costa da Turquia. A expedição da National Geographic, liderada pelo Dr. Robert Ballard, o homem que descobriu o famoso Titanic, continuou seu trabalho. Assim que você encontra o naufrágio mais famoso da história, a arqueologia marinha se torna uma verdadeira paixão. O Mar Negro já foi um lago de água doce que existiu há cerca de 7.000 anos. De repente, foi inundado pelas águas do Mar Mediterrâneo, o que provocou uma cheia tão poderosa que os geólogos William Ryan e Walter Pittman acreditam que esse fenômeno pode ter dado origem a uma abundância de diferentes organismos vivos. Na antiguidade, havia muitos mitos sobre o dilúvio, incluindo a narrativa do livro de Gênesis. Ryan e Pittman apontam que esse dilúvio foi local, ocorrendo exatamente no Mar Negro, e esse fato foi mais do que suficiente para gerar mitos por todo o Velho Mundo. No entanto, há uma grande falha em sua teoria. Se o dilúvio foi um evento acidental, por que ele deixou uma marca tão profunda na memória coletiva da humanidade? Por que as lendas sobre o grande dilúvio aparecem até mesmo entre os presidentes dos Estados Unidos? Por que povos que nunca ouviram falar do Mar Negro contam histórias semelhantes? Isso parece ilógico, a menos que consideremos o dilúvio como um evento mundial. No fundo do Mar Negro, os pesquisadores encontraram aglomerados de blocos de pedra, ferramentas e utensílios que não podem ser simples artefatos acidentais. Foley afirma que tais descobertas estão muito próximas umas das outras para serem fruto do acaso. Em sua perspectiva, as pessoas estiveram nessa área antes de o nível da água subir. Atualmente, esses vestígios estão a mais de 90 metros de profundidade. Esta descoberta ainda requer um estudo aprofundado. Os cientistas ainda precisam descobrir quem construiu esta estrutura, quando ela foi criada
e para qual finalidade? Acredita-se que os mortos não podem falar. No entanto, na sombria costa da Bulgária, há um cemitério de navios, cuja história pode mudar nossa percepção da história e até mesmo da Bíblia. Em 2016, um grupo de cientistas britânicos e búlgaros, sob a direção do professor John Adams, da Universidade de Southampton e do Centro Búlgaro de Arqueologia Subaquática, partiu em uma expedição a bordo do navio de pesquisa Explorer para estudar o fundo do Mar Negro a quase 2 milhas de profundidade. Sua descoberta foi simplesmente surpreendente. Eles encontraram mais de 60 naufrágios antigos, espalhados por uma área de 700 milhas quadradas. Entre eles estava um navio mercante grego datado do 1º século antes de Cristo, que se conservou em um estado tão perfeito que parecia ter afundado apenas há uma semana. A razão para essa conservação triunfante reside na praticamente total ausência de oxigênio nessas profundezas do Mar Negro. A madeira não apodrece e o metal não enferruja. Alguns jornais logo associaram essa descoberta ao Grande Dilúvio, sugerindo que esses navios poderiam ser significativamente mais antigos do que se pensava anteriormente. Já no ano 2000, os geólogos William Ryan e Walter Pittman propuseram a hipótese de que o Mar Negro foi uma vez um lago de água doce antes de se tornar uma baía do Mar Mediterrâneo. Após o período glacial, ocorreu uma ruptura que resultou em uma inundação 200 vezes mais poderosa do que as cataratas do Niágara, submergindo uma área comparável em tamanho à Irlanda. No entanto, como afirma a doutora Dragomira Georgieva, participante do projeto MAPA, essa ainda não é a versão definitiva dos eventos. O Mar Negro demonstra um aumento gradual no nível da água, e não um cenário catastrófico rápido que poderia destruir uma civilização inteira em apenas uma semana. Mesmo assim, essas embarcações que outrora faziam parte de uma fascinante frota comercial ou forças navais permanecem como testemunhas mudas do passado, quando o mundo era diferente, imerso em uma era de corrupção e inundações devastadoras. Não é difícil imaginar como as civilizações antigas travavam suas guerras. A Terra Perdida no Tempo é um enigmático Kumarikandam, um supercontinente primal do Sul que, segundo supõe-se, foi engolido pelo Oceano Índico entre 50.000 e 15.000 anos antes de Cristo. Enquanto a maioria das pessoas vivia em cavernas escuras, os habitantes de Kumarikandam criavam obras arquitetônicas impressionantes, inventavam álgebra, desenvolviam ideias sobre teletransporte e se tornavam a primeira civilização leve. No entanto, pouco restou dessa cultura e quase ninguém sabe sobre ela. Segundo a tradição, este continente era a Atlântida Tamil, localizada em uma vasta terra ao sul da moderna Índia, agora submersa pelas águas. A maioria dos historiadores, cientistas e arqueólogos considera essa lenda mítica. No entanto, textos antigos em tâmil e algumas misteriosas descobertas arqueológicas levantam questões intrigantes. Kumarikandam não é apenas uma história maravilhosa. Possivelmente, foi uma civilização radiante em tempos antigos. Esse continente estendia-se de norte a sul, abrangendo o território atual de Tamil Nadu e do Sri Lanka, chegando até o oeste, até Washington. Suas cidades prosperavam, as rotas comerciais eram movimentadas e a estrutura social era mais progressista do que em muitas universidades e faculdades de geografia contemporâneas. As mulheres governavam o país e a educação era acessível a todos. Os homens podiam ser cozinheiros ou cuidar da casa, e isso era considerado normal. A igualdade era uma parte essencial da vida cotidiana. No entanto, como em qualquer épico, ocorreu uma tragédia. Por volta do 15º milênio da nossa era, o nível do mar começou a avançar sobre a terra. Os habitantes das vilas relataram inundações e tempestades intensas.
a frente do império se deparou com uma escolha: evacuar ou ser engolido pela força da natureza. O que eles decidiram fazer? Começaram a seguir as leis Tamil. O imperador Pratna organizou uma massiva migração, produziu textos sagrados e coletou tesouros, além de enviar pessoas em grandes barcos. Enquanto o continente lentamente se afundava, os navios zarparam. Alguns se dirigiram a Kanyakumari e Chennai. Outros foram para o norte em direção à Índia. Os barcos à deriva, e muitos nunca chegaram a seus destinos. Assim, caros amigos, o desaparecimento de Kumarikandam permanece um mistério. Não acredita? Preste atenção aos textos antigos. Muitos registros em tâmil e sânscrito descrevem um grande dilúvio que destruiu uma civilização inteira. Um poeta que viveu em nossa era falou sobre uma onda de maré que consumiu duas antigas cidades tâmil. Alguns acreditam que a própria língua tâmil se originou dos sobreviventes de Kumarikandam. O legado persiste até hoje no Sri Lanka e na Índia. Você acredita no continente submerso? Poderia Kumarikandam ter sido o lar da civilização mais antiga do nosso planeta? Existiu uma civilização desenvolvida antes do dilúvio, ou essa distinção deve ser atribuída aos maias? No próximo capítulo, discutiremos essa questão em mais detalhes. Nas silenciosas rochas vermelhas do lago Titicaca, onde o vento sussurra mistérios e as lhamas pastam como se suavemente o censurassem, esconde-se uma porta que leva ao nada. No entanto, esse nada não significa que você não deva entrar. Essa porta não tem maçaneta, tapete ou anúncio de aluguel. Trata-se de um nicho em forma de T, delicadamente esculpido na encosta de uma montanha no Peru, como se alguém tivesse começado a construir um templo, mas depois parou e nunca mais voltou. Os arqueólogos a chamam de Aramuru, e outros a conhecem como os Portões dos Deuses. Esta estrutura de pedra atinge cerca de 7 metros de altura e quase a mesma largura, e intriga os estudiosos, gerando debates em fóruns conspiratórios desde 1996. Foi nesse ano que o guia local, José Luiz Delgado, Mamani descobriu-o por acaso durante uma caminhada. Sorte, não é verdade? Talvez não. José afirmava que encontrou este lugar depois que ele lhe apareceu em um sonho, com detalhes vívidos. Uma força misteriosa o guiou até lá? Ficaríamos felizes em responder sim, mas na verdade, ninguém sabe. Exceto pelas lendas locais, Aramuru não possui nenhuma informação confiável. Segundo as tradições aimarás, este lugar era um portal para os xamãs, permitindo viajar para outros mundos, seja para regiões celestiais, mundos espirituais ou, talvez, algum estranho dimensionamento onde seus piores inimigos se tornam os melhores amigos. Os aimarás evitavam este lugar, chamando-o de Portas do Diabo e advertindo que, se alguém entrasse sem convite, sua alma poderia ficar presa lá dentro para sempre, algo que ninguém desejaria perder. Outra lenda fala de um sacerdote inca chamado Aramuru. Não se sabe o que surgiu primeiro, o nome ou a própria pessoa. Há cerca de 5 séculos, durante os conflitos entre espanhóis e incas, Aramuru estava aqui, fugindo dos soldados espanhóis. Esperando o seu momento, ele ativou o portal com um antigo disco sagrado do templo de Coricancha. A porta se abriu e ele entrou, após o que ninguém mais o viu. Ele levou consigo a chave para que ninguém pudesse encontrá-lo. Na rocha, ainda permanece uma cavidade circular rasa, que dizem ser o lugar exato onde ele deixou o disco. Essa precisão na escolha do local é grande demais para ser mera coincidência. Seria isso uma tecnologia de teletransporte extraterrestre? Sem dúvida, o portal foi criado por uma cultura misteriosa, Tiwanaku, entre o 2º milênio antes da nossa era e o milênio da nossa era, o que representa uma ampla faixa de tempo. Um grande agradecimento aos cientistas.
O arqueólogo independente Dr. Muhammad Firuzkhan considera Ara Muru um complexo enigmático que alguns avaliam como obra de hábeis pedreiros de preguiça. Outros, como David Childress e George Tsoukalos, têm suas próprias opiniões sobre o assunto. Tsoukalos, defensor da teoria dos antigos alienígenas, sugere que poderia ser um portal de alta tecnologia ativado por uma chave cósmica. Mas o que é realmente? Ou talvez fosse mais apropriado perguntar: se você tivesse tal chave, teria coragem de entrar e descobrir o que está além? Rapa Iti é uma pequena ilha polinésia, cujo nome significa Pequeno Rapa, para diferenciá-la de sua maior ilha vizinha, Rapa Nui. Esta ilha é extremamente pequena e sua população em 2017 era de cerca de 500 pessoas. No entanto, Rapa Iti é completamente coberta por montanhas, sendo a mais alta delas superior a 600 metros. De fato, Rapa Iti é o pico de um antigo vulcão submerso que uma vez despertou há muitos séculos. Os polinésios começaram a colonizar Rapa Iti por volta do 10º século. Os europeus chegaram a esta ilha em 1791, trazendo consigo álcool e doenças. Até o presente momento, em 1830, mais de 7/10 da população nativa das ilhas desapareceram. Parte da população local, Rapa Iti, desapareceu logo em seguida, quando traficantes de escravos peruanos invadiram, capturaram pessoas e trouxeram varíola. Em 1860, restavam apenas cerca de 100 habitantes na ilha. Após mais de 100 anos, esse número mal alcançou cerca de 500. Uma das atrações históricas mais notáveis da ilha é a Fortaleza Marangal, construída no topo de uma montanha. Esta é a mais antiga estrutura defensiva erguida pelos nativos em antecipação à chegada dos europeus. Na ilha, existem também mais 14 fortes, localizados no alto de colinas para proteger contra ataques inesperados. Na tradição polinésia, invasões de uma ilha para outra eram comuns, e os habitantes de Rapa Iti prudentemente ergueram altas fortalezas para sua segurança. Muito recentemente, uma estrada subaquática foi descoberta, levando à Atlântida. Esta trilha de pedra, com 450 metros de comprimento, está apenas a 6 metros abaixo da superfície da água, ao largo das Ilhas Bahamas. À primeira vista, essa estrada poderia ter sido feita por mãos humanas, mas os geólogos acreditam que se trata de uma formação natural. Eles insistem que a estrada de pedra se formou em decorrência de processos naturais. Segundo eles, a estrada é composta de placas de grande pedra costeira, cada uma com cerca de 4 metros de comprimento. No entanto, as placas parecem ter sido perfeitamente cortadas e ajustadas umas às outras, como pedras de paralelepípedo. Os cientistas explicam essa simetria pela ação da erosão das ondas. A estrada se estende paralelamente a outras rotas mais desenvolvidas, bifurcando-se em direção a algum lugar, como se chamasse por algo. Você já esteve nas Ilhas Bahamas e pôde ver isso com seus próprios olhos?